Pessoal, estamos voltando com a live aqui. Vamos convidar o Rafael novamente, né? Para participar dessa live conosco aqui. Agradeço vocês pela paciência, né? De ter aguardado. Nós estamos convidando os nossos colegas para estar participando novamente. Infelizmente aí a gente teve um delay na internet e prejudicou um pouco o nosso trabalho aqui, mas isso faz parte. Nós estamos de quarentena, sabemos que alguns percalços acontecem e a gente está entrando novamente aqui para estar participando. Mais cedo aí com o Leandro Guerreiro, que é nas dificuldades que a gente aprende mais. O Rafael, eu Opa, estou conversando com o pessoal aqui, né? A gente já tem alguns colegas voltando para a live, pedindo eles a compreensão, né? E caso a internet não ficar legal de novo, a gente remarca para outro dia, beleza? beleza. Vambora. Tranquilo. Vamos recomeçar aí um pouquinho. Você estava falando como é trabalhar na preparação física do Cruzeiro. A gente até parou na parte de planejamento, né? Isso. Então, como eu estava falando, para a gente planejar todo um trabalho, a gente precisa entender a equipe que a gente está, né? O tipo de atleta que a gente está trabalhando, qual que vamos falar de base, aí a gente tem que entender um pouquinho vamos lá, entender um pouquinho de maturação, né? Entender um pouquinho de treinamento. Eu costumo, a partir do momento que você consegue entender os níveis maturacionais, os estágios maturacionais aí através da escala de Tanner, que a gente consegue definir em que nível esse atleta maturacional está, aí a gente consegue nortear essas cargas que nós vamos aplicar nesses atletas, né? Conseguimos individualizar isso? Conseguimos. De uma forma adaptada, a gente consegue aplicar essas cargas tanto para o atleta que está menos maturado quanto que está mais maturado. Só que aí a gente começa a entrar num contexto de base. Igual eu falei, por mais que seja a base é um todo, mas a gente tem algumas situações particulares de cada categoria que a gente precisa entender para a gente poder não errar na hora da aplicação de carga e aí a gente gerar um problema grande futuro aí, né? Então, eu basicamente divido as valências em força, velocidade, potência, né? Então, a gente tem em cada categoria um grau de importância a se considerar no momento da aplicação dessa carga, né? Não adianta eu querer... mas aí vem um certo questionamento. Podemos trabalhar força, por exemplo, com um atleta sub-13, sub-14? Podemos trabalhar força com atletas. Mas, não há atleta que não tem um nível maturacional formado já, não tem massa muscular suficiente para aplicação dessa carga. E aí entra o processo de adaptação. É onde que a gente vai adaptar essa carga ao atleta menos maturado ou mais maturado. Um exemplo, numa categoria sub-13, sub-14, numa escala aí, por exemplo, de 1 a 5 de grau de relevância, onde 1 é menos importante e 5 mais importante, eu não vou chegar para um atleta meu sub-14, sub-13 e vou aplicar um trabalho, por exemplo, de força rápida, não é uma prioridade, né? Não digamos que é impossível trabalhar, mas não é prioridade. Qual que é as valências que eu vou trabalhar nessa categoria? E aí eu posso falar um pouquinho da minha. Vamos lá, flexibilidade a gente pode trabalhar, agilidade a gente pode trabalhar, coordenação motora a gente pode trabalhar. Ano passado a gente teve vários encontros, foram mais de 40 encontros para a gente discutir essas aplicações de carga em cada categoria. E, assim, a base de todo o planejamento nosso ficou muito em cima do padrão motor, né? Não adianta nem no atleta sub-20 eu querer aplicar uma carga de força nesse atleta se eu não tenho um padrão motor adequado para eu aplicar essa carga. Se eu tenho um atleta que não sabe agachar, como que eu vou fazer uma aplicação de sobrecarga nele em cima de um atleta que tem uma deficiência de mobilidade de tornozelo, por exemplo, né? Então, assim, como que eu vou jogar uma barra nas costas de um atleta sub-15 se ele, por exemplo, não tem uma estabilidade funcional de core? Eu vou gerar um problema muito maior
do que ganho. Então, cada categoria a gente vai direcionar uma valência em prioridade do que a outra, né? Todas essas valências elas podem ser aplicadas em todas as categorias, porém em níveis de importância maior ou menor, né? Nas categorias inferiores, normalmente a gente trabalha mais outros aspectos, como se fosse uma preparação para as categorias acima, entendeu? Rafael, importante você falar isso, porque você trabalha numa categoria que nós podemos dizer que é a entrada, né? Que é a sub-14. Como que você tem recebido esses atletas hoje, né? Porque cada vez mais o futebol na base, principalmente, ele tem ficado muito na parte do processo de desenvolvimento físico. Como que você tem recebido esses atletas hoje no Cruzeiro, né? Eu falo os atletas que não estão no clube, que chegam de escolas, de testes, de outras equipes do país. Eu costumo falar que é um desafio trabalhar com essas categorias inferiores. Hoje, ano passado, a gente já tinha o 12 e o 13 treinando na toca, né? E aí agora, esse ano a gente está com 13 e com 14, já minimiza muito o trabalho, vamos dizer assim, porque quando, na época, por exemplo, que eu cheguei no Cruzeiro, eu era preparador físico do Lucas Batista. E a gente chegava lá e pegava meninos do Brasil inteiro com realidades completamente diferentes. Às vezes chegava um menino do Sul, onde o clima era diferente, a cultura era diferente. Chegava um menino do Nordeste, que era a cultura diferente. Às vezes um menino do Sul já era acostumado a treinar, por exemplo, com personal ou numa escolinha melhor. O menino, às vezes, do Nordeste que não tinha nem o que calçar. Então, assim, era um mix de informações que a gente tinha que perceber como que a gente ia lidar com aquilo. E ao longo do tempo, a gente vai criando uma metodologia capaz de aproximar todos dentro do mesmo processo, né? Então, assim, é muita responsabilidade, porque às vezes você pega um atleta mais desenvolvido, outros menos, tanto taticamente, tecnicamente, cognitivamente, fisicamente, principalmente. Então, assim, é um desafio, mas que dá para fazer, assim, ao longo do tempo a gente vai adquirindo essa experiência, o feeling vai ficando mais curado para a gente conseguir desenvolver, sabe? Ô Lucas, aproveitando aqui, mandar um abraço para o Emerson Ávila, que está aí na nossa live, acompanhando nesse momento, e também ao Lucas Batista, que acabou de entrar na live aí. Outro assunto importante, o Rafael, que eu queria conversar com você antes da gente entrar aí em alguns outros tópicos que nós preparamos para compartilhar com o pessoal. Você teve algumas competições fora do país, né, com a equipe, né? Como é preparar esses garotos, principalmente da base, para jogar fora do país? E quais foram essas experiências, né? Eu acho assim, a experiência internacional para a formação dos atletas assim, é especial, é muito importante, porque eu acho que é o momento deles vivenciarem competição, vivenciar culturas diferentes, clima diferente, culinária diferente. A gente teve, por exemplo, eu tive 4 anos com o Cruzeiro na China e no primeiro ano foi até com o Lucas um desafio, porque a gente foi convidado assim de uma forma inesperada e de repente a gente chegou lá e se deparou com um clima muito seco, uma comida quase impossível de comer na época. Depois, nos outros anos que a gente foi, eles viram a necessidade de adaptar a culinária ocidental e aí ficou um pouquinho mais fácil de controlar. E existem outros fatores também que eram complicados de lidar, por exemplo, aí às vezes daqui 3, 4 dias antes da competição, a gente sabe que o processo de adaptação ao fuso horário é muito complicado, então no primeiro ano eu entrei em
Eita, essa internet do Rafael tá custosa, viu, pessoal? Mas faz parte, nós já estamos voltando ele aqui. Tá me ouvindo? Agora Tá me sim, agora ouvindo? sim. Sim, sim, tô te ouvindo, te ouço bem. Tá. E aí, tá. Então, assim, durante o começa a perceber as dificuldades que adaptação com fusco, alimentação, hidratação, sono refletiam. Que começava a acontecer? Atleta começava a entrar em desgaste natural. Começava a aparecer as câimbras, e aí a recuperação, o menino passava a não querer comer mais. E aí a gente começou a bolar estratégias. No primeiro ano a gente foi campeão, e aí foi superação mesmo. Foi altamente nível de superação. No segundo ano, aí a gente já entendeu que a gente precisava ter algumas estratégias, então a gente já levou daqui boa parte nutricional, a gente já levou daqui um suporte muito maior de suplementação que a gente conseguia direcionar os meninos. Montamos estratégias para poder fazer com que os meninos se adaptassem de uma forma mais rápida, principalmente questão de sono, que eu acho que é fundamental nesse processo. Então, a gente foi adaptando até, por exemplo, o ano passado, que foi o último ano que teve essa competição da China, a gente conseguir chegar e se adaptar de uma forma bem mais rápida. A gente orientou muito bem os atletas, então assim, eles já entenderam como era o processo, a viagem é muito desgastante, então a gente tem que criar as estratégias para poder chegar lá e manter os meninos no nível de performance bom, né? Então, a gente, graças a Deus, conseguiu, são 3 títulos lá na China, ano passado a gente esteve na Coreia, passamos pela Itália, Etiópia, Abu Dhabi, Dubai, rodamos, e aí eu acho que isso para o processo de formação dos meninos, concluindo o que a gente vinha falando, é fundamental, porque amadurecer eles mais cedo, eles comecem a entender aonde que eles estão, né? A importância de vestir a camisa do Cruzeiro, porque não só eles estavam representando a camisa do Cruzeiro, estavam representando um país, né? Então, as viagens internacionais são muito legais durante esse processo de formação. Ô, Rafael, aproveitando aqui, como que é feito o planejamento no começo do ano, né? Diferente um pouco da questão da viagem, quando você monta um projeto específico para isso, mas como que, quando vocês chegam em janeiro, fevereiro, como vocês pensam ao longo do ano? A gente sabe que a base, essa categoria, se não me falha a memória, disputa alguns campeonatos regionais, né? E também o campeonato, a competição oficial, se não me falha a memória. Como que vocês organizam esse planejamento para os garotos na questão da preparação física? Ô, Matheus, vamos falar um pouquinho de treinamento e depois eu falo um pouquinho das avaliações. Falando do treinamento, dos físicos utilizam um método de periodização, né, que historicamente aí é aplicado por Matveev, falando sobre o modelo de preparação física, onde se definia os períodos de treinamento, né? Vamos falar ali do período básico, o período específico e o período competitivo. Beleza. Esse modelo não é muito utilizado. Por quê? Porque esse modelo ele foi mais ou menos criado para poder modalidades como, por exemplo, o atletismo, onde você tem competições bem definidas. Você tem um processo definido. Vamos colocar assim, no atletismo você tem uma competição alvo, que é a Olimpíada, você consegue planejar um ciclo plurianual, onde você consegue definir bem essas fases até chegar na competição alvo. No futebol, a gente tem um problema que chama calendário, né? E a partir desse momento que a gente tem o calendário como um empecilho, a gente já não consegue mais planejar a longo prazo. Então, por exemplo, nós lá no Cruzeiro, a gente define isso em microciclos, né? Normalmente no 14 ali, eu, Guerreiro, Careca, Denilson, a gente faz microciclos semanais, onde a gente aplica
as valências que a gente acha importante, os conteúdos físicos, técnicos, táticos, e a gente, no final dessa semana, a gente avalia como foi a semana, se deu certo, se a gente precisa adaptar, se precisa de algum ajuste, e a gente vai caminhando dessa forma, em termos de microciclos, sabe? E aí, falando da parte física em termos de preparação, o atleta ele chega no Cruzeiro, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação antropológica dele, né? A gente pega o peso, o percentual de gordura, a preditiva dele. A preditiva, para quem não conhece, a gente ter uma noção de qual que é a estatura que esse atleta vai chegar. Muito importante a gente fazer isso com os goleiros, com os atletas que precisam ter um zagueiro, um exemplo, né? A cada posição a gente considera. Então, assim, a gente tem os testes físicos, né? Os testes de velocidade, o ioiô teste de resistência. A gente aplica todos esses testes físicos para a gente traçar o perfil do nosso grupo, né? E a partir desse perfil, depois que a gente vai catalogar essas informações, né? A gente faz essas avaliações, depois faz tudo catalogado e a partir disso a gente consegue fazer a aplicação de treinamentos. Né? O que a gente vai priorizar? Eu já trabalhei, por exemplo, com categorias, o 2001 mesmo, a geração 2001 hoje, que já está aí com alguns no profissional, quando eles chegaram para a gente, eram atletas que já atuavam no interior de São Paulo, já tinham uma bagagem de jogos, já disputavam clássicos, então a resposta deles nos testes físicos foram excelentes. Eu tenho percebido que ao longo do tempo, os atletas estão chegando com mais dificuldade. Até porque os atletas hoje, o maior desafio nosso é em educá-los, não só como atletas, mas fora de campo, né? Em vários aspectos, tanto na alimentação. Hoje a gente tem o que a gente chama de gamificação, né? Eu disse com o Guerreiro outro dia, que eu estava muito preocupado com os meninos, porque os atletas não saíam do treino e já iam direto para o celular. Então, a gente tem essa dificuldade hoje, sabe? O atleta se preocupar com o extra-campo. Então, eu percebo que os meninos estão cada dia mais preocupados com outras coisas. O celular, eu acho que é uma coisa que atrapalha muito eles hoje. E tendo um momento de treino como apenas dentro do dia. E aí entra o nosso papel na base, que é o papel de educar, de dar o caminho, ensinar o que é importante, por que é importante, o que a gente tenta na base. A gente tenta fazer com que esse atleta, desde o sub-13, ele entenda que o mesmo processo que ele vai realizar ali, de treinamento, de controle de carga, de responsabilidade como atleta, ele vai realizar isso no profissional. É o mesmo protocolo. Então, a partir do momento que ele entender isso, ele vai conseguir trilhar um caminho rumo ao profissional. A partir do momento que ele não entender isso, esse atleta normalmente ele fica pelo meio do caminho. A gente Rafael, sabe que o futebol seleciona naturalmente. Rafael, não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que de todos que estão observando a nossa live, estão assistindo, você demonstra ser um profissional que utiliza um linguajar muito teórico e que tem uma experiência rica na parte prática. Como conciliar para esses profissionais que estão assistindo a gente aqui nesse momento, como você consegue conciliar e utilizar a teoria, né? Você fala de treinamento personalizado, você utiliza alguns termos bem técnicos, como que você utiliza essa teoria, né, que você conquistou ao longo da sua carreira, se capacitando, estudando, né, e trazendo, como que você traz isso para a prática? Eu acho que assim, o conhecimento ele está muito acessível, né? Rafael, Tô aqui. beleza, voltou. Eu até na nossa em Itaúna eu comentei isso com o eu vi que o perfil da turma era o pessoal que estava buscando, a galera que estava começando
E o que eu normalmente falo para o pessoal que está começando, assim como eu me via há muitos anos atrás, é que a gente se prepara para estar num grande clube. A gente se prepara, assim como eu na base me preparo para estar no futebol profissional. Eu tenho que saber o que o preparador físico do profissional, o fisiologista do profissional faz no futebol lá. Porque na hora que a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado. E o mercado realmente ele é seletivo. Então, a partir do momento que você para de buscar informação, para de buscar o conteúdo, quando essa oportunidade aparecer, pode ser que ela se perca. Então, eu sempre falo com o pessoal que está iniciando, é realmente isso, sabe? Busque o conhecimento, não desanime, porque o futebol gira muito rápido, né? Então, as coisas acontecem de uma forma inesperadas, só que hoje o dirigente de futebol, a pessoa que contrata um profissional, ela vai avaliar o conhecimento, qual que é o conteúdo desse profissional que está entrando no seu quadro de funcionários. Então, Ô, Rafael, dando prosseguimento a isso que a gente está conversando, né? Queria saber de você o seguinte: você já falou sobre. Vamos lá, pessoal, não vamos desistir do Rafael, não. O Rafael é 10. O pessoal vai estar chegando aí. Voltou? foi. Beleza. Ô, Rafael, diante Voltou. diante do que você colocou, né? Quais são as formas de trabalho que você desenvolve hoje? Você já falou de metodologia, você já falou do conhecimento de controle, né? Um pouco, mas quais são as formas assim? Você tem um tripé que você segue? Como que você utiliza isso? A forma de trabalho, Matheus, durante muito tempo tentei não impor, mas demonstrar para a minha comissão técnica qual que era a linha de trabalho físico. Eu mudei isso. Eu acho que o treinador é quem norteia o trabalho, sabe? E a partir do pensamento do treinador, vai desenvolver o trabalho físico. Um exemplo, eu preciso saber qual que é o modelo de jogo que o meu treinador trabalha, qual que é o modelo de jogo, qual que é o comportamento da equipe, o que ele espera dessa equipe. Essa equipe vai marcar pressão? Qual que é o sistema de jogo? Eu trabalho com um volante, eu trabalho com dois. Esse atleta que eu vou trabalhar, por exemplo, com um volante, vai sofrer um pouquinho mais, eu preciso ter esse cara mais em cima. Então, eu vou marcar pressão o tempo inteiro. Então, assim, eu até brinquei na palestra que preparador físico não precisa saber de parte tática, né? E isso hoje, para mim, é um desafio, é uma área que eu estou tentando aprender cada vez mais. E, assim, eu tenho no Cruzeiro excelentes profissionais que estão me ajudando nisso, porque a preparação física está totalmente hoje ligada com a parte de jogo, né? Então, a forma de trabalho hoje é assim: eu preciso entender o que meu treinador quer, a partir disso eu começo a preparar a minha equipe, né? Eu não sou contra a preparação física, ao físico puro, né, como a gente chama, não sou contra, mas eu acho que cada dia mais o preparador físico se torna um auxiliar do treinador, e a preparação física, cada vez mais, ela acontece com a bola, né? De uma forma bem específica. Então, o jogo, a gente tenta trabalhar muito a preparação física através do jogo, né? Obviamente, sempre respeitando as individualidades, o que a gente quer de cada atleta, de cada posição. Mas hoje a minha forma ela começa a partir do modelo de jogo e do perfil do meu treinador. Te ouvindo. Rafael, travou a sua imagem aí. Eu tô te ouvindo, normal.
Tá me ouvindo normal? Então vamos embora então. Rafael, como que você controla as cargas de treinamento na base? Então, e aí é um privilégio, né, do clube grande ter uma estrutura que possibilita a gente fazer esse controle de carga, né? E aí eu entro numa questão que eu acho, uma discussão que eu acho que muitos ainda confundem, que é o monitoramento versus o controle de carga, né? Porque você escuta muito aí os profissionais falando, eu monitoro a carga, eu monitoro a carga. Beleza, monitorar a carga é uma coisa. O monitoramento é uma coleta. Eu vou pegar as informações. Controlar a carga é o que eu vou fazer a partir dessa coleta. Como que eu vou controlar a minha equipe a partir dessas informações? Porque monitorar é muito fácil. E aí, mas eu não tenho a termografia que você tem, eu não tenho o CK, eu não tenho GPS. Beleza, existem outras formas muito mais simples de a gente poder fazer esse monitoramento de carga. Vamos citar exemplo, o PSE, que eu acho fenomenal, né? O PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, né? Numa escala aí, onde o atleta avalia como ele está para treinar e após a sessão de treino, ele já te dá uma outra avaliação e a partir disso você consegue saber como é que foi esse treinamento que você deu. Rafael, Oi? vamos orientar mais os profissionais que estão aqui presentes conosco. O PSE, ele é um software, ele é um aplicativo, ele é o chip, só para que esses colegas que estão nos assistindo saber sobre isso. Vou voltar o Rafa aqui de novo. A gente vai levando dessa forma aí, porque a live do Rafael muito boa. Enquanto isso aí, aproveito e mando um abraço para o meu amigo Diogo Evaristo, também preparador físico e na área do futebol. Rafael, me ouve aí agora? Eu tirei do Wi-Fi aqui de novo, vamos ver se... Que você me fala o PSF? O que é? O PSE é uma tabela simples, uma escala de Borg, que alguns colegas aí, o Diogo já trabalha, o pessoal lá todo lá do Cruzeiro já trabalha, todos os clubes aí já trabalham. É uma tabela acessível? É uma tabela gratuita? É uma tabela extremamente acessível. Eu acho que assim, quem não tiver esse acesso pode me procurar depois aí no Instagram. Eu disponibilizo essa escala, mas acho que se jogar na internet já acha vários modelos de PSE, que é a percepção subjetiva de esforço. É como esse atleta se autoavalia, né? Tanto para começar uma sessão de treino, quanto após uma sessão de treino. Então, super acessível, eu acho que é uma ferramenta super válida para poder avaliar uma sessão, enfim. A escala de dor, que é a escala EVA, é uma outra ferramenta que é uma tabela também, onde esse atleta ele vai disponibilizar informações de dor, o local da dor e qual que é a intensidade dessa dor. É super simples também de aplicar, não é software, uma tabelinha super simples. E, por exemplo, eu acho que dá para criar, por exemplo, um modelo de Google Docs que a gente, por exemplo, utiliza no Cruzeiro. Você cria um questionário de uma forma super simples, onde você consegue colocar a PSE, a escala de dor, e como foi o sono desse atleta, e eu vou falar um pouquinho de sono, e o peso. O peso eu acho também importante, vamos falar do sono e do peso. O sono eu acho que é o grande desafio para a categoria de base, né? Acho que em todas as categorias. Se a gente tem ali o atleta sub-13, sub-14, sub-15, que é o atleta que está preso no celular, jogando, um exemplo, ou nas redes sociais. A gente tem o do 17, do 20, que está ali com a namoradinha, com a família, com os amigos. Então, assim, o sono hoje está muito prejudicado. Então, os maiores estudos hoje, um dos maiores estudos hoje, uma linha muito estudada hoje é sobre o sono. O sono é altamente recuperativo. Então, é onde
menino tem um hormônio extremamente importante para poder formar musculatura, desenvolver crescimento, né? Gestão de testosterona, tem liberação de GH, enfim. E esse atleta, quando ele também não dorme, ele tem hormônios que vão prejudicar e muito esse processo. Principalmente se esse atleta vai treinar no outro dia. A queda de desempenho ela é notória, né? Você tem uma liberação alta de hormônio de estresse, então esse atleta ele vai ter dificuldade para treinar no outro dia. Então o sono hoje é um... E dentro dessa forma de controle simples, né? Eu falei da PSE, falei da escala de dor, falei do sono, falei e vou falar do peso, né? O peso pré e o peso pós. O peso, uma balança simples, por exemplo, de farmácia, você consegue controlar o peso pré e o peso pós. A partir, por exemplo, da sessão de treino, você observa se esse atleta perdeu peso e você consegue avaliar se a perda hídrica desse atleta, e aí entra a orientação da hidratação. Então, assim, com essas quatro ferramentas simples de controle de carga, você consegue trabalhar em qualquer espaço. Seja na escolinha, no clube pequeno, enfim. E a gente tem as ferramentas mais complexas, né? Que é o GPS, né? O controle. O GPS hoje ele entrega milhares de variáveis para a gente, né? Lá no Cruzeiro, cada preparador físico se atenta a algumas informações. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a distância total percorrida ou na sessão ou no jogo, número de ações de alta intensidade, ações explosivas, sprints que os atletas deram. Algumas informações que são muito importantes para a gente poder avaliar. É claro que ações de alta intensidade em categorias menores são informações que talvez a gente não se atenta tanto, porque lembrando que estamos falando de atletas com um nível maturacional baixo. Mas, por exemplo, o sub-17, sub-20, são informações extremamente importantes para a gente avaliar a relação de volume, intensidade, enfim, e aí a gente vai para cada categoria uma forma de avaliar isso aí. Rafael, a gente tem, por exemplo, o CK. Como você nos disse aí de várias variáveis, né, de peso, sono, testes, como que essas informações, como você entrega essas informações e discute, por exemplo, com a comissão técnica, com o treinador e auxiliar? Como que você discute isso para definir se vai poupar atleta, se vai treinar, se vai ser a intensidade alta, se vai ser a intensidade média de treino, se vai fazer recuperação? Como que vocês trabalham isso com a comissão técnica? Matheus, assim, eu parto do princípio que para você discutir isso com a comissão técnica, você precisa ter uma comissão técnica que seja aberta para poder receber esse tipo de informação. Então, assim, eu já trabalhei com um treinador que falava que isso é mentira, isso é tudo mentirada, você pode dar o treino e vambora. Então, assim, aí tem essa dificuldade, mas não é o caso, né? Eu acho que lá no Cruzeiro todos os treinadores estão lá hoje entendem a importância de todo esse controle. Na nossa comissão, isso é uma coisa super, super respeitada. O Guerreiro é o tipo de treinador que, se eu falar com ele, Guerreiro, olha aqui, esse menino tá pegando pesado, nós precisamos puxar o freio. Às vezes ele brinca comigo, fala, não, vambora. Eu falo, não, bora, deu, chega. E aí, mas tudo de uma forma positiva. E no final das contas a gente consegue encaixar esse controle dentro da sessão. Então a recepção... Aí, ó, ele escreveu aí, não deixa eu puxar o freio. Tá vendo? Mas isso é treinador. Se você deixar eles tem que acender o refletor. Eu falei com ele, qualquer dia eu vou comprar um refletor para você. Rafael, até alguns colegas estão me perguntando aqui, mandaram o WhatsApp. A categoria sub-14 hoje ela treina quantas vezes por semana e quanto tempo, né? Tá. Às vezes a gente acha que a gente está tratando com criança, que a gente não precisa treinar todos os dias.
Eu acho que o que a gente tem que preocupar é com os cuidados que a gente vai ter com a relação volume e intensidade nas sessões de treino. Mas pode-se trabalhar todos os dias. A gente lá no Cruzeiro trabalha todos os dias. Quando existe a necessidade, por exemplo, a gente chega no final da semana, onde a gente aplicou tudo que a gente tinha que trabalhar, a gente percebeu que esses atletas precisam de um tempo de recuperação maior, ou até mesmo durante a semana. Por exemplo, fiz um trabalhinho de resistência num determinado dia, e no outro dia eu percebo que esses atletas estão mais desgastados, a gente vai fazer esse controle, vai fazer essa redução de carga, mas é o seguinte, independente do grau de cansaço desses atletas, a gente consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, chega às vezes no final da semana, os meninos estão mais cansados, eu levo eles para a academia e vou fazer um trabalho de liberação muscular, vou fazer um trabalho de mobilidade, que não vai impactar em desgaste físico, e eu vou ganhar em outros aspectos. Então, treinar sempre pode ser treinado, independente da quantidade da semana. Agora a gente tem que perceber como que está essa equipe e o que a gente vai poder fazer naquele momento. Rafael, vamos pegar o gancho aqui, dar uma pergunta da Bárbara Carvalho. Ela fala, perguntando se os atletas, se eu entendi isso, né? Se os atletas têm o conhecimento, né, do trabalho físico que é desenvolvido com eles, né? O que você me fala? Repete para mim a pergunta, por favor. Se os atletas, eles têm o conhecimento desse trabalho físico que é desenvolvido com eles, né? De controle e tudo, mano. Até mandar um abraço para a Bárbara. A Bárbara faz um trabalho bacana, conheci ela lá na Toca. Aproveitar para valorizar o trabalho das mulheres no futebol, né? Eu tive a oportunidade agora no curso da preparação física de base, ter uma mulher na nossa turma, que é a preparadora física do feminino do Botafogo, de alto nível, assim, elas estão ganhando espaço. A Bárbara também faz um trabalho. Aproveitando aí, antes de você responder, Rafael, antes de você responder, já que você deu a deixa, amanhã nós vamos estar com a Luísa do América, aqui às 11 horas, uma live falando sobre gestão do futebol feminino. Bacana, legal. Muito bacana. Respondendo a Bárbara, é aquele processo que eu te falei lá no início, educar os atletas. Eu acho que assim, é papel do preparador físico fazer com que os atletas entendam todos os processos. A gente tem palestras, direto a gente faz palestra com os meninos, onde o nosso papel é fazer com que eles entendam o que está acontecendo. Por exemplo, da preparação física, a gente senta com os meninos e fala, olha, o que é uma distância percorrida? O que é sprint? Qual é a velocidade que eu preciso atingir? Realizar um sprint. Por quê? Entrego essas informações para ele depois. Olha, fulano, você fez 30 sprints. Olha, você percorreu 7 quilômetros nesse jogo. Beleza, o que ele vai fazer com isso? Ele precisa entender quanto ele precisa ver, o que ele precisa melhorar. Então, hoje, os nossos atletas do Sub-14, eles já sabem qual que é a velocidade, o que é a velocidade que ele precisa atingir. Então, quando esse menino está executando uma ação, ele já consegue entender o que ele precisa fazer. Rafael, caiu de novo aí. Vamos voltar. Aproveitar aqui e acender a luz. Tô aqui. Voltou aí? Tô aqui. Beleza. Então, vamos lá. Nós, lá do Cruzeiro, a gente tenta levar esse papel educacional para os meninos, porque se a gente está pensando em levar esses atletas ao futebol profissional, lá o trabalho é feito dessa forma. Então, quanto antes a gente fazer com que esse atleta entenda o que ele está fazendo e qual que é a necessidade dele durante esse período, a gente consegue
fazer com que o nível suba, né? A gente percebe que, a partir do momento que eles entendem essas informações, tem momentos que eu tenho até que freá-los, porque se eu falo com ele, ó, essa sessão de treino, vocês fizeram 5 quilômetros, fulano fez 3, ó, você tá para trás. Aí tem hora que eu tenho até que segurar, porque começa a gerar uma competição interna entre eles, e aí a gente entra, a gente faz as intervenções para que eles entendam o porquê que eles estão fazendo, e aquele momento, qual que é o momento ideal para eles estarem fazendo aquilo. Os atletas hoje, por exemplo, a gente tem os laterais, os beiradas, eles sabem qual que são as características físicas que eles precisam melhorar. Esse atleta precisa ser um atleta veloz, esse atleta precisa ter um alto número de sprint, diferente de um zagueiro, né? Então, assim, cada um sabe a sua função hoje. E isso é importante, sabe? O papel educacional para eles é fundamental. Ô, Rafa, ainda dentro do trabalho do treino, né? Você junto com a comissão técnica, né? O Leandro comentou hoje mais cedo na live dele que ele gosta muito de um treino de alta intensidade, né? Como que vocês preparam assim a sessão de treino? Vocês classificam ela, vocês conseguem um exemplo aqui, tá? Olha, dentro do treino nós vamos trabalhar as capacidades físicas em 30%, capacidade tática 20%, ou a capacidade do jogo mais 60%. Estou te perguntando isso até mesmo para a gente fazer uma diferença, por exemplo, do futsal. Ontem a gente teve o Paulinho Cardoso e Rodrigo Perdigão aqui na live também. E ambos falaram que gosta de trabalhar o jogo todo, como um todo, né? Como que vocês trabalham aí a sessão de treino, né? Essa preparação. Normalmente a gente assim, falando um pouquinho do futsal, né? As características físicas do futsal são um pouquinho diferentes do futebol de campo, né? A gente analisando aí o futsal é muito mais intermitente, a relação estímulo e recuperação ela é muito menor, né? Então, a forma de trabalhar muda um pouquinho, a preparação física vai mudar um pouquinho, mas de jogo eu acho que é cada dia mais evidente, eu acho que isso é muito claro. Só que dentro desse modelo de jogo, o que a gente precisa entender? Qual que é o trabalho que vai ser realizado durante aquela sessão ou aquela semana, né? E a partir disso eu vou definir algumas coisas. Pô, eu vou trabalhar mais resistência, eu vou trabalhar mais força, eu vou fechar, por exemplo, um trabalho de posse, eu vou fechar mais o campo, eu vou reduzir o espaço para gerar mais o estilo que eu quero, eu vou abrir mais qual não. Porque simplesmente se eu chegar lá e colocar um jogo, um exemplo, 3 contra 3 mais 1, tá, beleza, eu estou trabalhando o jogo. Mas o que eu estou gerando de ações concêntricas, excêntricas, acelerações, ações de alta intensidade? O que eu preciso definir? E isso entra dentro do planejamento. Essa semana nós vamos trabalhar mais velocidade. Para eu trabalhar mais velocidade, eu preciso de um campo mais aberto. Então, a gente consegue criar, a partir do momento que você define aquilo que você vai trabalhar com sua equipe, você consegue criar as atividades. Entendeu? E na nossa linha, sempre buscando o jogo. Rafael, até pegando o nosso amigo Iron aí, fez uma pergunta bem interessante dentro dessa linha de pergunta que eu te fiz. Como você planeja as valências físicas semanal, considerando uma semana cheia? Ah, tá. No sub-14 até tem essa tranquilidade, digamos assim, de poder atar as valências de uma forma mais tranquila, porque semanas cheias aí, o calendário às vezes muda. Então, um abraço para o Iron, doação aí. Normalmente a gente define de acordo com a necessidade, né? Eu acho que assim, a base do treinamento, vamos aí a parte de movimento, né, que é fundamental, e a de movimento, coordenação motora. Atletas hoje eles têm muita dificuldade nessa questão, coisa que a gente faz muito. Ano passado a gente fez isso muito. A gente tinha lá o Elio
que comandava toda a parte de treino de movimento, e isso aí agregou demais para o nosso trabalho, que a gente trabalhar movimento com esses atletas. Mas aí, pulando essa parte de movimento, já entrando na parte de treinamento mesmo, a gente vai entrar dentro das prioridades, né? Então, falando de subfatores, por exemplo, essa semana eu vou trabalhar mais resistência, eu vou pegar essa semana praticamente em todas as sessões de treino, salvo quando o meu monitoramento Uhum. Voltou o áudio? Voltou. Monitoramento. E na nossa categoria, normalmente a gente define uma valência física por semana, né? Acho que às vezes o preparador físico quer trabalhar tudo, ele quer abraçar o mundo, e aí você não dá tempo de adaptar esse atleta ou essa equipe a uma característica física. Então, normalmente a gente faz isso em ciclos semanais, até porque são muitas valências físicas que a gente precisa trabalhar, e a semana cheia nos permite trabalhar de uma forma boa, de uma forma consistente essa valência física em termos de ganhos. A gente consegue obter ganhos significativos. Na próxima semana a gente senta, avalia, vê qual que é a outra característica que a gente precisa trabalhar, sempre respeitando as valências mais importantes de cada categoria. Não é simplesmente, essa semana eu trabalhei resistência. Então semana que vem eu vou trabalhar. Mas espera aí, é importante eu trabalhar força agora? Então a gente ali discute para a gente poder, em cada semana, aplicar essa carga. Mas dá para fazer isso tranquilamente. Ô, Rafael, você já está trabalhando na categoria de base, se não me falha a memória aqui, 6 anos, correto? Você está na categoria de... Você está na base e já tem cerca de 6 anos, correto? 5 anos. Como que você vê a evolução da preparação física nas categorias de base? No geral, né? Não só no Cruzeiro. Assim, a gente vai, durante esses anos, Pessoal, Rafael está voltando aí. Garrou agora, hein, Rafa? Garrou, hein? Ai, tá de sacanagem. Faz parte. Mas é que o que eu percebo, sabe, dos colegas hoje de preparação física é um nível muito bom. O pessoal está muito atualizado, o nível está excelente, as discussões são sempre em alto nível. Eu tive agora no curso de preparação física da CBF e assim, um nível muito alto, sabe? As discussões extremamente positivas, as realidades. Rafael, seu áudio. Rafael, vamos combinar com o pessoal aí. Na próxima semana a gente organizar uma outra live, muitas perguntas, né? Para a gente sanar, porque infelizmente acaba que o pessoal
a internet não tá legal hoje, né? Assim, não é só o de você, e talvez pode ser o horário. Aí a gente combina de fazer uma outra live na próxima semana para a gente esclarecer algumas dúvidas, pode ser? Vamos sim, vamos sim. Tá. Vamos sim. Então, beleza. Ô, Rafael, eu queria te agradecer, né, desde já pela sua participação nessa live. E a gente fica de anunciar aí nos próximos dias qual o próximo dia você volta aí para a gente conversar mais sobre preparação física. Tá, queria te agradecer pela oportunidade, Matheus. É sempre um prazer aí estar podendo falar da preparação física. Um abraço para o Eliô, professor Eliô. Queria fazer alguns agradecimentos, né, aos colegas de base, aos colegas profissionais aí da preparação física, a diretoria aí por confiar no meu trabalho. A gente passou por um momento um pouco complicado aí no início do ano e a diretoria deu todo o suporte, confiou, acreditou, e isso é o que faz com que a gente trabalhe cada vez mais, sempre lembrando, o objetivo da base é alimentar o futebol profissional. A gente vê o Cruzeiro vive uma realidade onde a necessidade desses atletas é muito maior, e isso torna o nosso papel ainda mais importante, sabe? Faz que a gente busque ainda mais preparar da melhor forma possível esses atletas fisicamente, tecnicamente, taticamente, psicologicamente, para entregar para o profissional e a gente conseguir solucionar o que hoje todo mundo já sabe que a gente tem enfrentado. E eu acho que temos profissionais aí do mais alto nível na base. Agradecer aí os treinadores que eu tive a oportunidade, os mestres que me ajudaram. Vou falar dos treinadores, né? O Lucas, que foi um pai para mim aí cheguei no Cruzeiro. O Léo, que está no sub-15 do Flamengo, está lá no Flamengo. O Fabinho me ajudou demais. E o Guerreiro, né? São os mestres. Agradeção, Careca. Eu acho que assim, essa engrenagem ela é fundamental no futebol. Não existe fazer futebol se não existir essa engrenagem funcionando. E graças a Deus a nossa comissão é uma comissão muito unida. E aí um abraço para o Careca, para o Denilson, para os auxiliares de campo, massagista, roupeiro, essa galera que faz o futebol funcionar. E Rafael, caiu de novo aí. Mas tranquilo. Nós vamos organizar então para a próxima semana, pessoal. A gente volta com esse tema e volta com o Rafael, que é um baita de um profissional e que tem uma capacidade enorme para contribuir para a gente em escolas, clubes, categoria de base. Beleza, Rafa? Pessoal, então a gente agradece a todos aí, agradece ao Rafael também. Nós vamos conversar nos próximos dias aí para remarcar uma nova data com o Rafael. Opa, te ouvi muito bem, não. Beleza. Rafa, beleza? Aí. Beleza.